Pois é, o Amazonas então venceu o Brusque por 2-1, vitória em casa da equipe manauara, grande resultado com a vitória, foi a 12ª colocação com 11 pontos, se distancia da zona de rebaixamento, fica a 4, né, de distância aí do Botafogo de Ribeirão, que é a primeira equipe na zona. O Brusque segue ali na vice-lanterna com 6 pontos, uma campanha bem ruim aqui da equipe catarinense. O jogo não foi lá essas coisas, Cássio Ângelo, mas o resultado para a equipe amazonense foi fundamental. Mais 3 pontos, mesmo que o desempenho tenha deixado a desejar em muitos momentos. Aliás, na partida toda, na minha avaliação. Estevão Barros, o desempenho muito abaixo da equipe do Amazonas, vários problemas táticos, principalmente a defesa, como a gente muito falou, ressaltou durante o jogo e apontou durante a partida, uma defesa muito passada, uma defesa outrora sem posicionamento definido, e por outro lado também o meio-campo era um bando em campo, vários jogadores acumulados ali, excesso de meias, talvez meias atacantes, ou meia ali pelo setor de criação, mas nenhum deles tinha espaço para criar. Mas o importante veio, Adiel Reis e seu Estevão Barros, é a vitória. Vitória construída no segundo tempo, um primeiro tempo muito abaixo do que o futebol aqui nos Amit merecia ter acontecido. Começou com o Amazonas tendo muitos escanteios, conseguindo ocupar o campo de ataque do Brusque, conseguindo pressionar a defesa do Brusque, mas não transformava a posse de bola em chances reais de gol. Outrora a equipe do Amazonas chegou a ter 55% de posse de bola contra 45% contra o Brusque, mas chances mesmo de gol no primeiro tempo. Uma ali do Sassá, uma cabeçada que o Matheus Nogueira defendeu, e a outra do Dentinho, camisa 10 da equipe do Brusque, que acabou finalizando para fora, levando um certo perigo. Primeiro tempo, o calor afetou muito o futebol do Brusque, uma equipe que procurou se defender, baixou bastante as linhas, entregou a posse de bola pro Amazonas Futebol Clube, e esse, por sua vez, não sabia o que fazer com a bola. Embora tivesse ali o Diego Torres, o Rafael Tavares, o próprio Serafim, jogadores de criação, a equipe não conseguia criar oportunidades, não conseguia criar chances de gols. Isso se refletiu num primeiro tempo lento, num primeiro tempo sem chance de gol, num primeiro tempo onde as oportunidades não foram criadas. Já para o segundo tempo, a história do jogo foi totalmente diferente, seu Estevão Barro. Rafael Lacerda mudou seu time e também o garotão Luizinho Vieira também fez alterações. E aí a história do jogo mudou, seu Estevão Barros? Pois é, no segundo tempo a partida melhorou um pouco tecnicamente, o Brusque buscou mais o jogo, o Amazonas abriu o placar com um golaço de Sassá e o jogo ficou mais elétrico, Adiel Reis, mas ainda bem abaixo daquilo que a gente esperava e do que o Amazonas poderia apresentar jogando em casa, né? O gol do Sassá, Estevão Barros, saiu na jogada em que o Amazonas tentou desde o início do jogo, né? Cruzamento na área. Uma ultrapassagem ali do Fabiano, uma jogada do Enio, que entrou no início do segundo tempo. Fabiano cruzou bem. No segundo pau, toque de cabeça do Rafael Tavares para trás e um belo gol do Sassá. Meia bicicleta, meio puxeta ali, fez um belo gol. Abriu o placar. Eu acho que o gol do Amazonas não poderia sair de outra jogada, até porque as mudanças que o Rafael Lacerda fez foi justamente para isso, para tentar ter intensidade na linha de fundo e cruzamento para trás. Bom, depois disso, a equipe do Amazonas, como o Cássio lembrou muito bem, recuou bastante, cedeu espaço para o Brusque, que mesmo não tendo velocidade, mesmo não emplacando jogadas velozes durante o jogo todo, levou mais perigo, porque existia um vazio entre a primeira linha de defesa do Amazonas e a segunda linha de marcação, né? Ali o Diego Torres não é um jogador de marcar, ele não é um jogador de aproximação, e por ali ele colocou o treinador Luizinho Vieira colocou o Diego Tavares para buscar esse espaço vazio na defesa do Amazonas.
E foi exatamente por ali, nas costas do Diego Torres, que ele só deixava praticamente o Jorge Gimenez para marcar 2 jogadores de meio campo do Brusque. Por ali o Diego Tavares tabelou muito bem, conseguiu achar na linha de fundo o Rony, que cruzou para trás, e o Elisson fez o gol, empatando para o Brusque. Nesse momento o Brusque era melhor porque tinha mais posse de bola, conseguia se aproveitar dos espaços cedidos pela equipe do Amazonas, que por mais que tivesse recuado todos os seus jogadores, cedia muito espaço entre as linhas. Então, de todas as alterações feitas pelo Rafael Lacerda, ele realmente buscou o segundo gol. Trocou o Sassá cansado, colocou o Jô, o Enio já tinha entrado, colocou o Bruno Lopes no lugar do Matheus Serafim, o Xavier ali para tentar dar qualidade no passe, e o Matheus Melo, um jogador que chega na linha de fundo. Essas alterações fizeram com que a equipe do Amazonas ficasse ofensiva, porém desorganizada. Então nós tivemos, depois do gol de empate do Brusque, muitas jogadas do Amazonas de cruzamento e chutão praticamente, sendo o principal jogador do ataque o Patrick. Né? A gente fala sobre ciclos no futebol e mais uma vez o Patrick vai se tornando um jogador que chega muito ao ataque pela equipe do Amazonas. Pelo lado direito ele tabelava muito com o Bruno Lopes, às vezes o Xavier, o Matheus Melo chegavam por aqui também, para tabelar e deixar o Patrick em condições de fazer o cruzamento. Aí, numa dessa, conseguiu o escanteio, o próprio Patrick fez a cobrança e o Jô fez o gol aos 45, Estevão Barros. Mas eu também não diria que se o Brusque vencesse o jogo, seria uma vitória injusta, tá? Porque o jogo ficou aberto depois do gol de empate. E as estratégias, elas se equivaleram por praticamente 15 minutos depois do gol do Brusque. Foi num lance ali esporádico que o Amazonas, por querer um pouco mais a vitória, conseguiu esse gol aí para fazer a vitória, os 3 pontos. E então, não foi uma partida tecnicamente maravilhosa, não teve futebol vistoso, mas é uma partida de Série B, Estevão Barros, e partidas de segunda divisão não se joga, se ganha. O Amazonas ganhou hoje, está com 3 pontos aí, se afasta um pouco mais da zona ali de rebaixamento, e vai consolidando o Estevão Barros cada vez mais aquela situação que a gente comentava no início, né? Precisa ganhar as partidas em casa e buscar algum ponto, algum empate fora para se manter na Série B. Pois é, você durante a transmissão teceu críticas severas aqui no pré-jogo também. Aliás, começou no pré-jogo ao Rafael Lacerda e dizendo que ele é um treinador limitado, que na verdade ele deveria ser Uber, ele não tem perfil de treinador, que o grande lance dele é fazer PowerPoint e motivar os caras, mas que taticamente ele é um acéfalo, um analfabeto tático. Usou expressões aqui de um teor muito forte para se referir ao. Você falou, para se referir ao Rafael Lacerda. E hoje o desempenho da equipe foi a favor, confirmou um pouco as suas críticas, né? Você acha que ele terá vida longa no comando do Amazonas? Estevão Barros, diferente do trabalho do Adilson Batista, que foi o último, né, aquele que a gente tem referência, que foi muito discutido aqui sobre a forma como o Adilson Batista começou a trabalhar no Amazonas. Ele começou consertando a defesa, uma defesa mais sólida, uma defesa que não era espaçada, uma defesa que era veloz. Detalhe também, Adilson. Permite só um detalhe para colaborar com o seu comentário. O Adilson chega após o campeonato estadual com praticamente todo o elenco do Amazonas sendo reestruturado também. E chega junto com os jogadores. Que ele pediu também, né? Ele pediu porque ele olhou, chegou e disse que é uma merda. O campeonato amazonense paga pouco, não adiantava trazer esses jogadores antes. É uma questão também de programação da diretoria do Amazonas bem executada. Isso a gente também tem que enaltecer. E para mim o Adilson foi demitido injustamente. Não, ele não foi demitido, ele pediu para sair, tá? Ele foi cuidar das categorias de base do Cruzeiro. Foi uma saída inesperada. Ele simplesmente, após a derrota para o Flamengo, ele recebeu a proposta para cuidar das categorias de base do Cruzeiro, aceitou e foi embora. Parabéns, o Cruzeiro vai revelar 300 volantes e 350 zagueiros nos próximos 10 anos. Mas só para encerrar, Estevão Barros, como diria André Araújo, o Rafael Lacerda ele precisa entender que na Série B
Ele precisa entender que na Série B ele tem que ter uma equipe defensivamente consistente, porque na partida de hoje ele poderia ter ganho por 1-0 com mais tranquilidade. Ele fez o gol, recuou a equipe, mas recuou e abriu espaços. Sabe? Eu não consegui entender como a jogada do Brusque, tudo bem, qualidade da equipe do Brusque a gente concorda, mérito, mas eles conseguiram tabelar diante de 5 jogadores marcando. Isso é o olhar do treinador, pelo menos dar uma tapa na cara do volante e mandar ele prestar atenção. Se o Rafael Lacerda não faz isso, em alguns momentos a gente viu o Y orientando a equipe, Estevão Balsa, tem coisa errada aí. Cássio Ângelo, o Amazonas venceu, e do outro lado o Brusque aí segue numa campanha muito ruim. A equipe hoje, eu nem achei que fez um jogo ruim, foi para empatar, claramente essa era a proposta do time. Acabou perdendo ali num detalhe, num vacilo na defesa, mas durante até ali metade do segundo tempo, acho que se tivesse que ter um vencedor era a equipe catarinense. Como a Adel bem falou, laureado comentarista e narrador que foi pelo esse canal e pela internet. O Amazonas recuou muito após o gol, chamou demais e precipitadamente a equipe do Brusque. E algo que chamou a minha atenção, chamou o Brusque no momento da temporada onde a sua defesa não vai vivendo um bom momento técnico e taticamente. A gente vê ali várias sucessões de modificações, ora o Alvarinho, ora o Miranda, daqui a pouco a gente não sabe quem vai ser o zagueiro, pode ser o próprio Igor Gold. E é uma estratégia muito arriscada, principalmente na altura do jogo que foi. A gente ainda não tinha 35 minutos quando o Amazonas já era todo defesa. E aí o Brusque, uma brilhante, não, uma boa jogada ali do Rooney e do garoto Alisson acabou empatando o jogo. Mesmo assim, o Amazonas não reagiu de imediato, continuou no seu campo defensivo, continuou muito sem saber o que fazer. As alterações que o Luizinho Vieira, o Rafael Lacerda fizeram não indicavam uma melhora, principalmente porque tirou o melhor jogador do time, que era o Matheus Serafim. Ainda continua sendo o principal jogador do time. Coloca o Jô ali no final do jogo, coloca. Aí a gente tem que ressaltar também, ele foi corajoso, ele botou 2 centroavantes, coloca o Bruno Lopes e o Jô para jogarem juntos e acabou forçando essa virada. Hoje deu certo, Estevão Balto, mas será que toda temporada o Amazonas vai contar com a sorte? Essa é a pergunta que eu deixo para a imensa audiência do Meio Armadores. E é com ela que nós encerramos aqui a análise de hoje. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, caso você ainda não tenha se inscrito. Deixa o seu like aí no vídeo. Siga a gente no Instagram também, @meioarmadores. Nós voltamos aí na semana que vem com mais conteúdos aqui no canal. Então é isso. Valeu e até a próxima.